nada, hein? Tô contigo, Milton. Porque ele tava com a máfia russa lá, que elegeu o Trump e tudo para ajudá-lo no Prêmio Comunix e não deu certo. Pelo jeito. Tá louco. Porque você contratou a Cambridge Analytics aí, tô sabendo. Deu ruim pro Zaidan. Não, mas de microfone eu sou melhor mesmo, não adianta. O Eduardo Tironi, deixa eu te falar, eu não tenho o prazer de te conhecer ainda pessoalmente, e logo terei essa honra, mas você abre o olho do Fábio Piperno, porque ele falou outro dia que você é filho do Arnaldo Tironi, presidente do Palmeiras. Não sou. Eu não sou nem parente do Arnaldo Tironi, mas todo mundo me pergunta isso, Milton. Todo mundo. Tá vendo? Eu te conheci, eu conheço você, Milton. Uma vez a gente fez um Bola da Vez com o Eurico Miranda e encontramos você no restaurante. No Lelis Tratoria do Avenida Campinas. Foi a primeira e única vez que eu vi Mauro César Pereira. É verdade, tava junto. Aí tem a Thaís Heredia, maravilhosa jornalista, que eu não encontrei ainda aí, entendeu? Quer dizer, são as coincidências da vida, mas o Romã aí eu vejo todo dia. Mas, ô Tironi, bem-vindo aí, viu? A tua presença é uma honra para todos nós. Obrigado, eu que agradeço, Milton. Muito bem, eu quero fazer justiça a um jornalista, viu, Romã, chamado Luciano Luiz, que ele começou comigo no jornalismo esportivo lá no Golaço da Rede Mulher. E esse rapaz é um torcedor fanático do time do Fluminense. E eu sempre estou perguntando, até para o Mauro César Pereira também, quem que inventou isso, quem que inventou aquilo, pergunto para o Fábio Piperno, que é outro historiador, e quem inventou torcida terceirizada para literatura esportiva para o Flamengo foi exatamente o Luciano Luiz, torcedor do Fluminense, que tem um programa na televisão do ABC aí, e ele tem um filho chamado Paulo Vitor, porque é torcedor do Fluminense, o moleque nasceu, aquele negócio todo, e o moleque está sendo goleiro já com 14, 15 anos, tudo homenagem ao Paulo Vitor, ex-goleiro, que participou até de uma Copa do Mundo como reserva. Então ele que inventou torcida terceirizada. E hoje, lendo o UOL, eu vi que essa pesquisa que foi feita pelo Datafolha, mostrando que o Flamengo tem quantitativamente realmente a maior torcida do Brasil. Mas por quê? Porque tem torcida terceirizada. No Norte e Nordeste, e lá no Norte de Minas, no meu estado, você pergunta pro torcedor, qual é que é o teu time? Eu sou Atlético e Flamengo. Não, Atlético não. Eu sou aqui da região, tal, o Siderúrgico, que não tem mais, tal, etc. Mas enfim, o cara escolhe o time da região dele e o Flamengo, ou o Vasco, ou o Botafogo, ou o Fluminense. Porque isso principalmente do Norte e Nordeste. Lá em São Luís do Maranhão, você pergunta, qual é o teu time? É o Motoclube Flamengo. Porque a Rádio Nacional, que era a TV Bandeirantes, a TV Globo da época, dominava tudo no Norte e Nordeste e também no Norte de Minas Gerais. Então é isso que acontece. Mas agora, a camisa mais forte, economicamente, porque a camisa hoje ela é patrocinada para tudo quanto é lado, né? Eu sou contra a propaganda, no entanto, reconheço que a camisa do Corinthians é a que mais dá retorno ao mercado publicitário que anuncia lá. Mas que o Flamengo, quantitativamente, tem a maior torcida do Brasil? Tem. Mas não sabia, viu, Piperno, que estavam com uma goleada assim de 20-14. Tá aumentando muito agora, Milton. A pesquisa, ela tem uma metodologia muito simples. A pergunta é direta. Para que time você torce? Aí o entrevistado cita um só. Tanto que aparecem 6 times dessa pesquisa da região Nordeste, empatados lá com o Fluminense, Botafogo e tal. Então não dá margem para que o entrevistado fale, olha, eu torço para o Flamengo e para o 13 de Campina Grande, por exemplo. Perfeitamente. Então, muito obrigado aí pela informação que eu não tinha. Mas o Luciano Luiz, então, vai ficar triste porque a tese dele está indo para o espaço e eu embarquei. E para terminar, falar dos estádios aí, o Flamengo, que nunca teve um estádio, né? O Corinthians está perdendo o Itaquerão lá, o Paca não vai para o leilão. Vai para a asta pública, diriam os juristas, né? E o Pacaembu está virando no Santos, uma grande zebra aí. E o Palmeiras tem o maior e melhor estádio, lindo, espetacular, mas ele meio que não é dele, né? Porque de vez em quando tem que jogar lá no Pacaembu, porque essa W Torre, que é uma santa, que eu não conheço esse pessoal, mas eu quero... Ô, W Torre, vocês ficam brigando aí com o Palmeiras com vocês, larga a mão do Palmeiras e faz um estádio desse lá para o Santos, em qualquer lugar, entendeu? Que nós damos as cadeiras tudo para vocês. Vocês podem fazer show quando vocês quiserem, entendeu? Mas faz um pro Santos também, pô. Tá louco, o Lula fez um pro Corinthians, por que o Mário Covas, que tá no céu, não fez um pro Santos também? Tá na hora do Santos ter um Allianz Parque, que é um estádio maravilhoso. E o Palmeiras devia
pedir benção e falar obrigado para essa tal W Torre, entendeu? Que eu não conheço, nem o dono lá, Walter Torre, que eu leio muito, mas esses caras tinham que ser condecorados pelo que fizeram com o Palmeiras. O Palmeiras tinha uma Vila Belmiro piorada e agora tem um estádio espetacular e os caras não param de brigar com a construtora. Um abraço para vocês. Ô Tirone, abra o olho com essas cobras criadas aí, viu? RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 17 de setembro de 2019. Funcionários dos Correios em Foz do Iguaçu decidiram nesta segunda-feira pela suspensão da greve e pelo retorno ao trabalho até o dia 2 de outubro, quando será votado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, o dissídio coletivo entre os trabalhadores e a empresa. Aqui na cidade, a paralisação durou 5 dias e obteve grande adesão dos trabalhadores, chegando a contar com 70% dos carteiros e entregadores. Com isso, houve atraso na entrega de encomendas, o que deve ser normalizado ainda nesta semana. Entre os pontos em discussão, a manutenção dos direitos dos trabalhadores dos Correios, reposição salarial acima da inflação e postura contrária à intenção do governo federal em privatizar a empresa. Em outras cidades do oeste do Paraná, a paralisação continua. RCI. Faleceu nesta segunda-feira, no início da tarde, o jornalista Francisco Fialho, vítima de parada cardíaca. Ele foi um dos homens de confiança do então diretor-geral brasileiro de Itaipu, Costa Cavalcante, desempenhando nas décadas de 70 e 80 importantes funções na hidrelétrica binacional. Francisco José Maria Fialho tinha 89 anos e estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O velório teve início às 10 da manhã na Capela 2 do cemitério São João Batista, no centro da cidade. O enterro será às 4 da tarde, também no cemitério São João Batista. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Papo Evolutivo. Eu sou Hilton Gunça. Eu sou Rosane Amadori. E eu sou Andressa Lima. E na técnica, nosso amigo Davi. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Hilton. Nosso programa Obrigada, aí. Rosane. Bem-vindo, Andressa. Bem-vinda. Estaremos juntos até às 14 horas para discutir vidas passadas. Vale a pena lembrar? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Este programa está sendo transmitido pela Rádio RCI Iguaçu, 1320 AM, através do aplicativo gratuito Sempre RCI, através do site semprerci.com.br e através do nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde também é possível ver o nosso vídeo aqui, ao vivo, né, ou gravado posteriormente. E através do nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E começamos nosso programa perguntando, vidas passadas, vale a pena lembrar? O que é que vocês acham? Rosane, Andressa? Então, Hilton, a pergunta ela é abrangente e a resposta ela não é uma resposta fechada. Vale a pena lembrar? Depende. Depende muito da maturidade da pessoa, da maturidade da consciência para ela lidar com as informações que vão vir. Nós trabalhamos, né, pela conscienciologia, a gente trabalha com a rememoração de vidas passadas ou a retrocognição, que a gente chama, que é um termo mais técnico, de uma forma mais científica. Então, não tem romantismo na parada, né, Andressa? Isso então, a pessoa ela não vai também somente lembrar coisas boas e muitas vezes até não vai lembrar coisas boas. Então, vai depender muito do preparo emocional da pessoa para poder lidar com a informação que ela vai receber. É isso aí. Realmente, eu total de acordo. Eu acho que depende, cada caso é um caso. Tem que ser visto com calma.
A pessoa tem que se avaliar se ela vai ter maturidade emocional para lidar com aquela informação. E ver aquilo de uma forma realista, de uma forma desdramatizada, entendendo também o contexto da época, né? Então, assim, ela tem que avaliar todas essas questões. Eu acho que cada caso aí é para ser avaliado aí com calma. É um caso. Assim, tirando essa, se a pessoa estiver preparada emocionalmente e quiser lembrar, talvez valha a pena. O que você acha, Hilton? Eu acho o seguinte, o primeiro passo para muitas pessoas, elas acham que isso não existe. Que isso é a história da carochinha, que isso é mentira, é invenção, é ilusão. Só que quando você começa a ter uma abordagem mais científica, e o que quer dizer abordagem científica? Você se basear muito na autopesquisa e na autoexperimentação. Então, quando você tem a vivência de algum processo retrocognitivo, ou seja, alguma lembrança de vidas passadas suas, isso é tão concreto, a informação é tão precisa, que você tem a certeza que aquilo aconteceu. E não precisa ninguém dizer se isso é verdade ou não. Então, a partir de experiências pessoais, né, eu já tive alguns momentos, esses flashes, para mim é essencial, é uma realidade, e eu vejo que ela é importante. Porque através do acesso a vidas passadas, você começa a reperspectivar a sua atual existência. E se compreender melhor, né, Hilton? Sim. Você entende que hoje você é, na verdade, um somatório de todas aquelas vidas, é um resultado de tudo aquilo que aconteceu, você está se manifestando hoje, né? Tem a ver com o seu passado. Da mesma forma que a infância influencia hoje a nossa a adultidade, né? Então a gente pode pensar da mesma forma, fazendo essa analogia. E aí eu dou um recado seguinte. Tem pessoas que, para elas, esse fato é possível. Para aqueles que acham que isso não é possível, que isso é invencionice, apenas peço que ele mantenha a mente aberta. E pense o seguinte, e se por acaso isso for uma realidade, o que será que nós aqui nesse bate-papo vamos poder passar para ela sobre esse assunto? Ou o que será que ela pode aproveitar para o seu dia a dia, né? E aí a gente deixa aberto para os questionamentos. Legal. É muito importante destacar que nós estudamos e consideramos a vida passada dentro de um processo sempre evolutivo. Que esse é o viés também do programa, não é por isso que chama Papo Evolutivo. Nós entendemos a vida nesse momento e com qualquer outras conotações temporais que ela possa ter, para frente, para trás, para os lados, nós entendemos a vida a partir do propósito evolutivo. Então, assim, se a gente for considerar, vale a pena lembrar do propósito evolutivo, se a pessoa estiver emocionalmente preparada, vale. Não é? E se ela considerar isso produtivo para ela, vale. Sim. Ou seja, existe um momento, uma série de questões. Mas estamos aqui no nosso Facebook, temos a Melissa, um abraço para a Melissa, e entrou aqui a Elusiane Prince, e ela já lança uma pergunta para a gente. Ela pergunta o seguinte, qual a opinião de vocês sobre hipnose para relembrar vidas passadas? Boa pergunta. E aí, Elusiane, um abraço, né? A Elusiane está sempre com a gente aí. Obrigada por estar nos acompanhando e obrigada por contribuir. Olha, nós consideramos que a melhor forma de você obter informação sempre vai ser a forma direta. E uma vez que nós já conseguimos hoje ter possibilidades, capacidades, instrumentação dentro de nós mesmos, como consciências, como um princípio inteligente, para ter essas respostas diretas, a hipnose não seria uma boa opção para você buscar informação. Não seria, né? Então, cada caso é um caso, mas a rigor, né, dentro de uma linha que a gente entende que ela pode ser muito mais autônoma da pessoa, da consciência, e dentro principalmente do entendimento de que nós podemos sair do corpo, ter projeção, buscar informações, ou tem técnicas, né? Há técnicas hoje específicas para você buscar informações de uma forma mais científica. Penso que seria o melhor a pessoa mesmo se envolver e buscar a informação por ela mesma. O que você acha, Andressa? Eu tô por aí também, Rosane. Eu acho que a grande questão, eu particularmente prefiro por não ter retrocognições desse tipo, então não procuro esse tipo de serviço. O que eu procuro fazer é ter retrocognições a partir da minha vontade. Assim como a projeção consciente, o fenômeno da experiência fora do corpo, pode ser obtido
pela nossa própria vontade, assim como o domínio das energias, o trabalho bioenergético também pode ser feito através da nossa vontade. Então, a retrocognição, que é um fenômeno, esse fenômeno de lembrar das vidas passadas, ele também pode ser feito a partir da nossa vontade. Então, eu particularmente prefiro, por ter esse tipo de fenômeno, feito pela minha vontade, colocar assim, e não que necessariamente todas as vezes que eu vou tentar, eu vou ter algum tipo de fenômeno desse tipo, mas já tive situação, por exemplo, de exteriorizar energias para entender melhor alguma questão, alguma situação, e por um acaso ter um flash retrocognitivo que me ajudou a compreender aquele momento que eu estava passando. Sim. E é sempre importante considerar que a pessoa que ela procura, às vezes um profissional, nós trabalhamos com energias, com conexões energéticas, assimilações, desassimilações. Então, a pessoa, ela incorre o risco de, às vezes, obter ou chegar a uma informação que não seja exatamente precisa por uma série de aspectos, de assimilações, de contextos que podem acontecer dentro de um consultório, mesmo consultórios que sejam sérios, né? Sim. Existem até pessoas que trabalham com isso de uma forma séria. As pessoas não percebem que nós não estamos sozinhos. Por mais que se ache que está naquele quarto, só tem ela e o terapeuta, podem estar outras consciências, e normalmente a gente percebe que estão naquele ambiente. Então, no estado de hipnose, você é levado a um estado de relaxação que você expande seu processo consciencial. E as informações que você vai começar a falar podem não ser as suas. Podem ser o quê? As do próprio terapeuta que está induzindo o trabalho, e pode ser de alguma companhia que está em outra dimensão, ao lado desse terapeuta ou ao seu lado também. Então, mesmo que você utilize essa técnica, tem que parar, anotar, registrar e ver, será que isso realmente condiz com a minha realidade? Será que isso é verdade ou não? E mesmo numa situação que você não utiliza a hipnose, que você tem um flash, tem uma projeção, acesse algum dado, você tem que também registrar e checar se realmente é aquilo que está... Isso é muito legal você comentar, Ailton, porque existem uma série de possibilidades, uma série de hipóteses. O pesquisador, ele não vai colocar assim, é uma retrocognição e ponto final. Pode ser uma série de coisas, pode ser isso que você falou, você teve acesso à informação de uma consciência extrafísica que estava próxima de você ali naquele momento. Você pode ter lembrado efetivamente de uma vida sua, mas pode ser também fruto da imaginação, pode ser, por exemplo, que você assimilou, viu um filme ontem à noite e foi dormir, e aí você teve aquele sonho, aquela coisa, é retrocognição. Não, às vezes você foi dormir assimilado com aquelas informações do filme, aquele filme te impactou. Sim. Pode ser, né? Então... A realidade energética é muito mais ampla. E eu gostaria só de complementar e dizer o seguinte, algumas formas de... Como é que acontece essa retrocognição? Por exemplo, uma delas que a gente já falou aqui foi o próprio processo projetivo. Você sai do corpo e tem acesso a alguma cena de algo que você vivenciou no passado. Pode ser uma. A outra é através do déjà vu. Aquela sensação de já ter estado naquele local, naquele ambiente. Mas isso não é somente com relação somente a locais. Aquela sensação de que você já teve acesso àquelas ideias, àquelas informações. Não é novidade para você o que você estava ouvindo pela primeira vez. Também pode ser a informação de você encontrar uma pessoa e dizer assim, peraí, mas essa pessoa parece que eu já conheço, eu sei os traços dela, o temperamento dela, parece que eu já vivi com essa pessoa. E é uma sensação que você tem dentro do seu íntimo. Ou então você chega no local e começa a ter sensação de fatos, como se tivesse um ambiente, uma pressão de uma coisa e vem as imagens para você. Essa é uma forma. Outra forma, como você começou a falar, é a questão da psicometria. Essa capacidade de fazer leituras energéticas de ambientes, de pessoas, de objetos. Então, nesse momento, você começa a acessar as informações. Então, é algo muito rico e muito amplo. Eu tenho aqui uma pergunta. Posso complementar, Ailton? Pode, André. Eu estava lembrando que também você estava falando dessas maneiras, mas existe uma gama de gatilhos para ter esses fenômenos, né? Então, às vezes, por exemplo, escutar uma música também vai evocar uma memória. Inclusive, é um laboratório, não é? É verdade, legal. De retrocognições que utiliza esse tipo de gatilho. Mas é verdade. A música pode ser, porque a música ela tem uma questão emocional. E as memórias, muitas vezes, elas estão ligadas à emoção, que ajuda a recuperar, né? Então, uma memória que tem uma emoção forte, a gente lembra com mais força. Por exemplo, comida. A gente também pode
ter uma retrocognição a partir de lembrar, experimentar um sabor diferente, aquilo te evoca alguma coisa. Você falou da questão energética também, né? Tipo, tem afinidade, tem a desafinidade também. Você fala assim, nossa, meu santo não bateu com o da pessoa, eu nem sei porquê, né? Primeira vez que você tá vendo. Pode ser, na verdade, um reconhecimento energético, emocional. Afinidade de ideias, né, Andressa? Afinidade também. de ideias. E todos esses elementos que você está trazendo, que a Andressa está trazendo, eles são utilizados, né, enquanto indicadores dentro dos processos investigativos abordados aí pela conscienciologia, né? Para que a pessoa ela busque uma informação mais precisa a respeito de um passado. Estamos aqui, a Sônia Maria Coelho Marques está aqui nos ouvindo. Oi, né? Soninha, um Oi, beijo Sônia. grande. Temos o Dorval Paganella e ele tem uma pergunta para a gente. Boa tarde. A pessoa que não tem retrocognição deve focar na autopesquisa, nas reciclagens intraconscienciais, ou deve insistir para rememorar as vidas passadas? Uma boa pergunta dele. Ou seja, você se lembra ou não se lembra, mas digamos que você não se lembra de jeito nenhum. No que é que eu devo focar, né? Na autopesquisa ou insistir nas retrocognições? Você quer responder? Eu posso falar do meu caso, viu, Durval? É que assim, eu estou numa fase que eu estou investindo muito no processo de reciclagens, que é esse processo de enfrentar me promover crises de crescimento programadas, e enfrentar situações, tentar me melhorar, né? Que é nesse processo evolutivo que a Rosane estava falando. Então, o que eu tenho observado nessa minha fase, assim, que eu estou com o processo de reciclagem mais intenso, promovendo crises de crescimento e não esperando que elas cheguem e caiam no meu colo, assim, de surpresa, é que nesse processo eu estou percebendo, eu estou tendo mais fenômenos de retrocognição sem ser a minha principal intenção. A minha principal intenção é me reciclar, é me melhorar, melhorar o meu estado evolutivo. E aí, por consequência, as retrocognições elas estão vindo e isso tem aumentado a minha autocompreensão. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Eu tento fazer a autopesquisa, eu tento melhorar meu nível de autoconhecimento, meu nível de autopesquisa. Estou promovendo crises de crescimento, com isso eu acabo tendo mais retrocognições. Retrocognições que, pelo que eu percebo, amparadas, retrocognições sadias, que elas estão melhorando o meu nível de conhecimento, e aí vira um ciclo, né? Melhora a minha autopesquisa e vai tudo de novo. É um ciclo positivo. Uma coisa tá junto com a outra, não é? Mas assim, Norval, primeiro um abraço para você, obrigada, está sempre participando com a gente, muito obrigada, tá? Por mandar essa pergunta. E assim, é preciso a gente sempre ter muito claro isso. Por que eu quero saber? Né? Por que eu quero saber? Qual é a minha intenção? Ela tem uma finalidade proveitosa, evolutiva, ela vai, nesse momento, ser decisiva dentro do meu processo pessoal evolutivo, do meu momento. Eu penso que esse é um bom ponto de partida. Quando a gente não consegue, eu sei que já vai chamar o intervalo, já vou chamar para você, tá, Hilton? Posso chamar? Pode chamar, pode chamar. Só finalizando para o Dorval. Quando a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, é preciso observar, né? Vale a pena observar. Muitas vezes talvez porque não seja aquele o momento. E às vezes vale a pena você investir em um outro foco de conhecimento, de autopesquisa, de estruturação consciencial, para que você tenha mais equilíbrio para poder acessar uma informação. Como a Andressa falou, essas informações elas são sempre muito carregadas de emocionalismo. Então é preciso que a gente esteja bem certo, pelo menos, de que é isso que a gente quer para poder aguentar, de repente, uma rebarba que possa vir aí. Mas eu vou, então, chamar os nossos comerciais, né, Davi? E aí a gente volta logo depois. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130.
O Consalter está de aniversário e, para comemorar, muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 17 de setembro. Batata Mona Lisa especial, o quilo, 1,68. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Alface crespa, a unidade, ou couve-folha maço, 49 centavos. Tomate rasteiro, 1,49 o quilo. Cebola nacional, 2,89 o quilo. Posta branca peça, o quilo, 12,99. Bife colchão mole, 16,98 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você, o super amigão. Atenção, pessoas a partir de 6 meses a 29 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. E pessoas a partir dos 9 meses até 59 anos devem ser vacinadas contra a febre amarela. Ambas as vacinas são seguras, gratuitas e a melhor forma de prevenção contra essas doenças. Por isso, de 16 a 27 de setembro, procure uma unidade de saúde. Leve sua caderneta de vacinação e vacine-se contra o sarampo e a febre amarela. Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, estamos de volta. Estaremos até às 14 horas discutindo vidas passadas. Vale a pena lembrar? Estamos aqui no nosso Facebook, temos o Fábio Luciano, mandou mensagem. Boa tarde. Temos a Denise Tornieri também entrou, sejam muito bem-vindos. E antes de passar para a Andressa, que ela levantou umas questões bem interessantes, eu gostaria só de lembrar você o seguinte: hoje é 17 de setembro e hoje é o dia da compreensão mundial. E nesse dia foi um dia instituído, né, alguns países adotam essa comemoração, e tem uma frase muito legal do Mahatma Gandhi: não há caminho para a paz é o caminho. Então isso faz a gente pensar bastante sobre a importância dessa compreensão, né, entre os povos, essa compreensão mundial. E hoje também é o Dia Nacional do Transportador de Carga. Nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, esses nossos amigos caminhoneiros, né, estão aí o tempo todo, né, passando pela gente, levando suas mercadorias, né, ajudando na economia do país. Então, é uma data importante. E essa data foi criada em 17 de setembro de 1963, né, quando foi fundada a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logísticas. Então, parabéns aos nossos motoristas, nossos transportadores de carga, né, e às empresas de logística também. Tá? Bom, pessoal, então, Andressa, você começou a falar alguma coisa que chamou a atenção. O que é que você gostaria de chamar a atenção nesse momento? Não, é que o comentário da Rosane foi muito assertivo, que ela estava falando justamente sobre a questão da intenção. Qual a finalidade de você lembrar uma vida passada, né? Suas vidas passadas. E isso eu acho muito importante, ter muito claro para o pesquisador, para a pessoa que quer estar nos ouvindo, que quer lembrar de sua vida passada, é saber qual que é a sua intenção clara, precisa. Porque, assim, dependendo da sua intenção, isso vai atrair determinado tipo de companhias, né? E isso vai até afetar o tipo de retrocognição que você tem. Então, por exemplo, se a sua intenção é de curiosidade, simplesmente, deixa eu saber aqui quem que eu fui, né? Ou outro tipo de coisa também, quero identificar uma personalidade para poder sair por aí falando eu fui uma personalidade X, né? A gente estava até brincando, fui Cleópatra, fui Napoleão, né? Que são os mais referenciados, né? Qual que é a finalidade disso? Tem algum fim assistencial nesse caso, né? Então, e agora, se você quer ter lembrar de uma vida passada, por exemplo, para melhorar um traço que você apresenta hoje, se compreender melhor, melhorar uma relação, que às vezes as relações que a gente tem hoje com as pessoas, elas também decorrem dessas vidas passadas, né? A gente não está encontrando a maioria das pessoas pela primeira vez. Se a gente for pensar na nossa família, a gente convive com eles há muito, muito tempo. Então, como é que foram essas relações? Foram relações boas, não foram? Isso tudo a gente pode lembrar pela retrocognição também. Agora, o que a gente faz com isso? Você vai ter essa informação para se melhorar ou simplesmente para sanar uma curiosidade ou sair por aí falando? Então, isso vai afetar, acho que, o tipo de retrocognição. Sim. Eu listei aqui algumas utilidades, né, dessa autopesquisa. Uma primeira delas, que eu acho muito importante, é você identificar seus traços, força, né, seus talentos.
Então, através de uma retrocognição, você começa a lembrar assim, é por isso que eu tenho essa facilidade com esses assuntos, por isso que eu tenho facilidade de... a situação pode ser a pior situação do mundo, mas eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Ou seja, você demonstra uma maturidade que você, às vezes, é muito jovem, até adolescente, e age de uma maneira muito além do seu tempo. Então, é uma forma de manifestar isso aí, né? A gente tem esses casos de crianças prodígios, né? Crianças talentos, que às vezes tocam piano muitíssimo bem, começaram há pouco tempo, né? E tem uma habilidade muito grande. Isso pode ser um exemplo, né? Ou crianças que nascem numa família que ninguém tem aptidão para aquela área e ela se torna altamente expert, né? Naquilo ali. Esta é uma forma, uma utilidade. Uma outra que eu vejo são a questão dos temperamentos. Você identificar por que eu reajo a situações dessa maneira. Ou seja, não tinha razão de reagir dessa maneira, ficar tão nervoso, tão histérico, tão bravo, tão irritado, mas por que eu reajo? Então você começa, também pode nos ajudar nisso aí. Outra é você começar a identificar seu padrão de pensamento, sua área de interesse. Você para se pensar, por que eu me relaciono com pessoas com essa característica, com esse padrão? Porque eu só me interesso com pessoas mais velhas, com algum nível de inteligência, que estão sempre pesquisando alguma coisa. Enquanto outros só querem saber de balada, de festa, não tá aí para nada. Por que isso, né? E qual é o padrão das coisas que eu ando pensando? Qual é a minha área de interesse do que eu estudo, né? Outra fonte, outra utilidade é justamente analisar os seus processos de vida. Ou seja, como é o meu papel dentro da minha família? Por que eu estou nascendo nessa família? Por que eu estou naquele trabalho? Por que eu escolhi essa profissão? Qual a minha vinculação com aquelas pessoas do meu trabalho? Quais são as minhas motivações fora do trabalho e casa? Como é o meu lazer? Muitas vezes, ao se analisar, se pesquisar sobre isso, você vai começar a identificar que isso tem a ver com traços seus lá de trás. E aí é um desdobramento, né? Um campo de autopesquisa sem fim, né? E, por fim, essas rememorações podem também nos mostrar nossos travões. Por que eu tenho certos medos? Por que certas situações me incomodam? Ou algo muito mais sério. Por que eu sinto que estou fazendo algo que está se repetindo pela enésima vez? E que eu não gostaria mais de ser tão irritadiço assim, e nessa vida ainda continuo sendo irritadiço. Por que isso aí? Eu quero mudar isso. Então você começa também a identificar os seus travões que atrapalham a nossa evolução. Então, são uma série de leques de situações que a gente pode questionar aí, né? Quer falar uma coisa, Rosane? Eu acho que a Andressa trouxe um aspecto, eu fiquei pensando aqui, que eu vejo como uma das repercussões que pode acontecer com o acesso a vidas passadas. Eu vejo assim, a gente falou, depende mesmo, e pode ser uma boa, pode trazer muitos avanços para a pessoa, pode ajudar a resolver uma série de problemas, se ela conseguir lidar bem com aquelas informações, pode ajudar a melhorar os relacionamentos interpessoais dela, não é? Agora a gente precisa estar preparado para saber que o meu filho querido, por exemplo, ele foi o meu algoz numa outra vida, né? Então aquela criaturinha tão meiga, fofinha, que eu acalentei na barriga, no peito, ela me causou muito mal no passado. Como é que eu vou reagir a isso? Né? O meu pai, que eu gosto tanto, a minha mãe, enfim. Então, a gente fala que a Andressa trouxe uma questão que é o fato de a nossa história, ela ser cunhada, e a nossa holomemória, ou a memória conjunta, ela é muito cunhada em função dos processos emocionais e principalmente os negativos, que os negativos costumam nos impactar mais. Não deveria, mas é. Então, a gente acaba rememorando, geralmente, coisas bastante, às vezes, pesadas e negativas. Então, o fato da pessoa relembrar, ela pode ter uma repercussão positiva, pode melhorar os relacionamentos, mas pode ter algumas repercussões, por exemplo, que foi que você trouxe, que é a questão da pessoa, ela fazer conexão, né? Você trouxe fazer conexão com ideias, com consciências, né? Que hoje não tem corpo físico, do presente, mas eu já digo mais, às vezes você faz conexões com consciências lá do passado, né? E você vai fazer uma conexão que pode passar a influenciar na sua vida de agora em diante. Então, a pessoa também ela tem que estar preparada para isso. Então, eu acho que é importante para a pessoa que ela pensa, nós já falamos para o Dorval, qual é a intenção? Para que você quer? E, segundamente, você saber também das repercussões possíveis, né? Sim. Então, quais são as variáveis que estão envolvidas? E, a partir disso, a pessoa define, não é? Se ela quer ou não, se é importante ou não para esse momento ela buscar essa informação. E aí surge uma palavra importante, que é a palavra reconciliação.
a autorreconciliação e a heterorreconciliação. Reconciliação, você com você mesmo, com o seu passado, e você com as consciências que estão ao seu redor, né? Mas entrou aqui no nosso Facebook a Patrícia Souza Lima, a Carla Rocha, o Pedro Siqueira e o Fábio Luciano, que eu tinha mencionado antes, fez uma pergunta muito legal. Na aquisição da consciência cósmica, a consciência tem acesso a todas as vidas passadas dela? Bem bacana. E aí Interessante. E aí ele traz acesso a duas informações que a gente não trouxe até agora no programa, que é a questão da expansão consciencial, né? Esse conceito de consciência cósmica, na qual você se sente que faz parte de um todo, que você não é um ser isolado do universo, que você não é o centro do universo, mas apenas uma mini peça de um mecanismo muito maior, e o acesso à questão da holobiografia, né? Ou seja, ou a holomemória. Mas sério, o termo holomemória, ou seja, acesso à memória de todas as suas existências. E isso, pessoal, é algo que a gente vai adquirindo pouco a pouco. Quanto mais a gente vai amadurecendo, vamos avançando. Mas eu faço a pergunta. Na aquisição da consciência cósmica, a consciência tem acesso a todas as vidas passadas? O que é que vocês acham? Eu penso que dá para trazer dentro do fluxo evolutivo que a gente fala, né? Tá, Fábio, obrigada pela pergunta, mas vamos encaixar aqui dentro daquilo que a gente entende. Eu penso que você fala, consciência cósmica é uma consciência num estado evolutivo, ou estágio evolutivo mais avançado, tá? É assim que eu vou traduzir aqui. Então, aí você pergunta se... Deixa eu ver a pergunta dele mesmo. Se ela tem acesso? Aos poucos, conforme a gente vai adquirindo maturidade, automaticamente você também vai lembrando. Então, se a gente não lembra hoje, é porque, de uma forma geral, a gente não tem maturidade para lembrar. E aí, a gente pode buscar? Pode buscar. Mas, dentro do processo evolutivo, é possível a gente prever que, conforme a gente vai ganhando as maturidades, naturalmente você vai retomando, você vai tendo mais estofo, mais estrutura para poder lembrar de coisas que talvez hoje você não tenha, e você vai conseguindo, sim, recuperar todo o seu passadão. Eu só comentar aí, ele falou de toda holobiografia, é isso? Foi. Então, é que eu acho todo um termo meio forte, né? Porque, assim, somos consciências multimilenares, de muitos e muitos milênios por aí, sei lá quando isso começou, né? Então, assim, eu não sei se a gente vai se algum dia, em algum nível evolutivo, a gente vai conseguir lembrar de todas as etapas, desde o momento que eu, sei lá, estava em outra condição, não só nessa condição humana, né? Então, assim, eu acho todo meio forte. Mas é possível, nesse tipo de fenômeno, você abarcar, ampliar o seu conhecimento da sua holobiografia. Se ter mais. Assim, ó, tá? Vou meio que discordar de você, Andressa, isso aí. porque eu acho que talvez a gente não lembre de detalhezinhos, mas a gente ter uma noção do processo evolutivo, de por onde ele passa, às vezes até antes da gente chegar a ser um ser humano, por exemplo, eu penso que a gente vai sim, em algum momento a gente vai ter isso bem claro. E só complementar que assim... Mas isso é uma opinião, uma visão. Não, claro, eu acho super interessante a gente ter essa riqueza aí de opiniões aqui, é isso que enriquece o programa. E que eu queria complementar que não só a gente está na condição intrafísica, restringe, mas eu acho que o maior restringidor é a questão da maturidade emocional mesmo, porque mesmo no extrafísico, sem esse soma material, a matéria, depois que morrermos, né, depois da dessoma, nem sempre todas as consciências conseguem lembrar de todas as suas vidas. Exato. Então, isso é uma questão interessante, que depende, a matéria influencia, mas também a maturidade emocional, maturidade que você lida com os seus erros, com os seus acertos do passado, influencia o nível de acesso que você vai conseguir lembrar. Olha só o que é que eu vejo. Assim, nós precisamos ter acesso ao passado, mas para quê? Para irmos para frente. Reperspectivar. Perfeito, né? Então, é a informação que a gente precisa ter apenas para caminhar e ir mais rápido. E ao falar nisso, antes de irmos para o intervalo, existe um fenômeno que ele me lembrou a questão da memória, né? Que é o processo chamado visão panorâmica. Que é o quê? Ou seja, tudo que a gente faz fica guardado em algum nível, numa outra dimensão, num outro veículo que é o corpo mental. E a gente tem muitos relatos de pessoas que sofreram acidente, tiveram parada cardíaca, uma situação crítica, e elas viram, em frações de segundo,
a vida dela todinha passar em retrospectiva. Aquele filminho, Aquele né? Que o filminho pessoal que passa. Então descreve. isso é um fato que acontece e que também ajuda a pessoa a reforçar mais isso Mas aí. só diferenciando porque está perguntando de vidas passadas, né? É. E a visão panorâmica a gente tem uma... Não, ela é mais curta dessa vida. Isso, mas eu só trouxe isso para mostrar o Pode seguinte. fazer uma analogia, né? Faz uma analogia, no sentido de que em um determinado momento a gente vai ter isso, né? De todos. De todos, né? Pessoal, vamos ao nosso intervalo e voltamos dentro de 2 minutos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h34. A Copel informa. Nos dias de tempestade, fique atento aos alertas da Defesa Civil. Se ficar sem luz, avise pelo aplicativo ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Mantenha distância de fios caídos ou postes quebrados. Para comunicar situações de risco grave com a energia elétrica, ligue 0800 510 0116. Copel Pura Energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Para você que está ligando agora o seu rádio, ou que está nos acompanhando, estamos aqui no nosso Papo Evolutivo, conversando sobre vidas passadas. Vale a pena lembrar? E aqui no nosso Facebook, nós temos mais alguns participantes, né? Facebookianos, né? Temos a Cibele Xavier, o Pedro Siqueira, lá de São Paulo, a Sherida Wong, a Rosicléia Teixeira Paulette, a Flávia Lúcia Ribeiro de Carvalho Marudim, a Sueli Vitorassi, muita gente boa acessando aí. E temos 2 perguntas bem interessantes. A primeira é da Cibele. Ela pergunta o seguinte: é possível identificarmos nossos amparadores de vidas passadas? Será que tínhamos algum amparador? E se tivéssemos algum amparador de vidas passadas, será que precisa identificar isso? Acho que ela está querendo perguntar através da retrocognição, né? O que você acha? Eu acho que depende, né? Mas possível é, né? Mas eu acho que depende do que ela estava fazendo na última vida, se era uma atividade assistencial ou não, que é isso que vai definir se a pessoa tem amparo ou não, se ela está fazendo assistência ou não. Onde tem assistência, tem amparo, né? Isso aí. Depende, assim, porque a gente fala às vezes amparador e a gente pensa muito no amparador extrafísico só, né? A gente tem os amparadores intrafísicos. Então, assim, de certeza, vamos pensar assim que os intrafísicos é possível. Sim. Né? Agora, extrafisicamente, não sei se de repente numa retrocognição você vai conseguir acessar a informação de quem estava com você naquele momento te amparando sem estar no corpo físico. Eu penso que é possível sim, mas a gente sabe no fluxo, principalmente no fluxo evolutivo de renascimentos, ressomas aí, a gente também não tem muita certeza de como é que as coisas se portaram desde então. Mas eu penso que possível é. Eu não sei se isso é muito comum, né? Se a gente considerar os extrafísicos. Eu sinto que talvez o melhor caminho para acessar esses amparadores não seja nem através de lembranças das passadas, mas sim no processo de clarividência, de clareaudiência, né? Processo de comunicação telepática, de intuições, né? Outros processos que mostram para a gente que a gente não está sozinho. E que normalmente quem é um amparador?
O amparador é um velho conhecido, um velho amigo nosso do passado. E aí eu jogo a pergunta para a própria Cibele e para todos. Você hoje está se tornando um amparador de quem? Quem você está amparando? Então, esse processo de autopesquisa nos obriga, de alguma forma, a procurar sermos mais assistenciais. E ao procurar ser assistencial, você está se qualificando para ser amparador de outras consciências, e a gente começa, como a Rosane colocou, alguém está aqui do nosso lado, né? Então, a gente pode até perguntar, será que aquela pessoa que te ajudou nessa vida, que te abriu os caminhos, te deu o aporte no momento que você precisava, será que também não é um velho amparador do passado, que está ali também junto com você nessa existência? Né? Então, são perguntas que ficam em aberto realmente. Mas foi uma boa pergunta. E temos outra pergunta aqui, que é da Flávia Lúcia, que ela pergunta o seguinte: crianças têm mais facilidade de lembrar vidas passadas? Por quê? Um beijo, Flávia. Obrigada por participar aí com a gente. De certa forma, sim. Crianças têm mais facilidade por uma série de fatores. A gente pode elencar alguns de ordem mais prática. Vamos pensar que a criança, ela renasceu recentemente. Então, ela está primeiro com as vivências na memória mais frescas, não é? Então, permite-se participar. Tem uma fase até que a gente, dentro da conscienciologia, a gente usa o termo porão consciencial. Então, às vezes, ela está dentro de um processo aí, está um pouco mais ligado ainda às fases de vida ou à vida passada, dependendo de como é que foi a transição dela daquela vida para essa. Esse é um ponto. O segundo ponto também, que é de ordem mais prática, é que criança não tem muita preocupação, não tem muita responsabilidade. Então, ela tem, vamos dizer, um espaço mental maior, muitas vezes mais tranquilidade. E, às vezes, a criança, não é pelo fato dela ser criança ou ser adulto, às vezes, naquela fase ali, ela está tendo um ambiente onde ela consegue manifestar mais aquilo que a gente chama de parapsiquismo, ou seja, as impressões, as capacidades que não são as capacidades físicas. Então, é bem comum que as crianças, elas consigam trazer isso, né? Os indianos estudam bastante isso, né? São mais abertos às questões de múltiplas vidas, tem bastante casuística. E existe um filme, eu estava comentando aqui, até um filme que ele é meio antigo, mas ele é muito bacana, que chama Mânica, que ele mostra a história que se tem como real de uma criança que identificou o processo de vida passada e foi lá e conseguiu resgatar e, teoricamente, comprovar a vida pregressa dela dentro ainda dessa vida. Se procurarmos na internet, vamos encontrar diversos casos de comprovações, né, de relatos que a pessoa acaba chegando, voltando ao local, encontrando as pessoas e dando detalhes que não teria como saber se não tivesse vivenciado aquela experiência, né? É isso aí, não sei, André, se quer. Não, estou lembrando aqui também do livro A Volta, né, que é um caso de um menininho que ele lembrou que ele era um piloto da Segunda Guerra e os pais foram identificando através de uma série de detalhes que ele foi dando. E chegou mesmo, comprovando, e isso tudo está nesse livro. E tem também uma pesquisa muito séria do pesquisador norte-americano, do Ian Stevenson. Tem um livro, 20 casos de reencarnação. É uma pesquisa muito séria, no meio acadêmico também, que conta, ele estudou vários casos, acho que de muitos meninos indianos também, porque na cultura deles, a reencarnação faz parte, né? Então, eles tratam isso de uma forma bem aberta, com mais liberdade, sem preconceitos. Então, acabou estudando alguns casos nesse sentido. Então, é bem interessante também. Não, muito legal. Aí tem aqui uma pergunta da Marisa Cristina, que ela pergunta o seguinte: e como fazer assistência? Já que a gente falou que esse processo de acessar informações de vidas passadas é uma forma da gente se auto-pesquisar, né, se auto-assistir, mas também de assistir outras consciências. E aí, quando a gente está falando de amparador, aí eu falei alguma coisa sobre assistência, ela trouxe isso aí, como fazer assistência, né? Mas antes disso, aí eu começo até dando uma resposta. No caso das crianças, uma assistência que pode ser feita é a seguinte: comece a observar o comportamento dos seus filhos, das crianças ao seu redor. Comece a observar as aptidões, os gostos, o que ela fala. E o mais interessante, comece a valorizar o que ela fala. Às vezes a criança apresenta a história de um amiguinho invisível. Eu estou brincando com meu amiguinho invisível, com meu amiguinho ali. Você olhando, não tem nada. De repente é o parapsiquismo dela em ação. Ela acessando alguma informação. E muitas vezes esse amiguinho invisível é até um amparador, né? Como a Cibele se questionou antes, que estava ali presente também ajudando em alguma coisa, né? Então é algo para a gente prestar atenção. Mas como fazer essa assistência a outras consciências? Então tá, acho que nesse caso tem várias possibilidades, é uma pergunta bem aberta, mas
como a professora Rosane estava comentando aqui, quando você acessa de alguma forma esse passado, você se conecta com ciências que você conviveu naquele período, né? E isso pode ter o lado bom, pode ter o lado ruim. A questão é como é que você vai bancar isso? Como é que você vai lidar com essa informação? E ter maturidade e também encaminhar aquelas pessoas, porque muitas vezes aconteceu um fato histórico, pode ter acontecido algum fato no passado, aquilo foi traumático, pegou mais algumas pessoas que estão ainda presas nesse processo, e você, por exemplo, com as suas energias, exteriorizando energias, você, através da técnica que a gente chama aqui da TENEPS, a tarefa energética pessoal, para aqueles que praticam essa técnica, né? Pode ajudar no processo de encaminhamento dessas consciências extrafísicas que ainda que tiveram um envolvimento ali no passado contigo. Então, você pode servir até de gancho, de rapport, para fazer um resgate, para fazer o encaminhamento de uma consciência. Eu penso que essa é uma situação, mas pode ter até outras. O processo, acho que a assistência, ela tem vários vieses, né, Hilton? Quem que está perguntando mesmo, né? É a Marisa Cristina. Marisa Cristina. Obrigada, Marisa, pela pergunta. Tem vários vieses. Eu penso assim, dentro da linha que a gente estava falando antes, primeiro, qual é a intenção para você ter uma retrocognição? Tá? Então, se for do viés evolutivo, a primeira assistência que você vai fazer, ou pelo menos está procurando fazer, eu quero crer, é a autoassistência. É você se assistir, você vai procurar para tentar melhorar, resolver uma situação que não esteja difícil, alguma coisa nesse sentido assim. Ou seja, para te ajudar a ter uma visão maior de conjunto também, porque uma das repercussões de uma retrocognição, por exemplo, ela você dirimir as diferenças, né? Dirimir os preconceitos de gênero, de raça, enfim. Né? Então, vamos pensar que a primeira assistência é com você, tá? E isso tomando pelo princípio da intenção. A gente falava antes, você não vai, né, não vai fazer a retrocognição para poder dizer para os amigos que você é Cleópatra, que provavelmente a gente não foi. Né? Foi bem menos do que Cleópatra. Enfim, então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós estamos envolvidos num processo de interassistência. Então você, naquele momento, naquelas lembranças que você vai recuperar, você estava envolvido com uma série de consciências, intra e extrafísicas, uma série de pessoas naquele momento com a qual você convivia, né? E nesse momento você está envolvida com outras. Se você rememorar, vai te trazer bem-estar, vai te ajudar e você tiver equilíbrio, você vai poder, às vezes, dirimir alguma mágoa, alguma situação, uma parada que ficou lá atrás e alguma situação difícil que esteja dentro do seu grupo de relacionamento hoje. Então, eu vejo que esse é um processo assistencial por natureza, se assim for a intenção, né? Se a intenção for sadia da pessoa. Eu resumiria assim, três coisas. Uma, que essa assistência ela necessita de você desenvolver o senso de empatia, se colocar no lugar do outro, e eu acho que nisso a vida passada até ajuda, que se, digamos que você é homem nessa vida, e você tem o rol mulher, aí tem acesso e descobre que você foi mulher em algumas vidas. Então isso começa a fazer você repensar uma série de coisas. O outro é você procurar realmente assistir no que o outro precisa, mas não o que o outro está exigindo de você, mas o que você, pela sua maturidade, percebe o que ele realmente está querendo me dizer. Né? E aí entra todo o processo de audição e tudo mais. E o terceiro, que eu acho que é muito sério, que uma boa parte da população não tem o hábito de lidar com isso, é o trabalho energético. Então, o trabalho de doação, de suporte energético às consciências, que isso aí vai abrir um caminho que você atua tanto na dimensão intrafísica quanto na extrafísica, e é algo muito profundo. Então, são muitas questões, eu acho que esse tema daria só um programa só para tratar disso aí. Então, vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a 2 minutos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado
Eldorado, na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta, discutindo hoje vidas passadas, vale a pena lembrar? E aí eu passo para a Rosane uma pergunta. Rosane, você gosta de questionar, fazer enquete, né? Você fez enquete sobre esse assunto. O que foi que tivemos de resposta? Isso, no Facebook do IPC a gente colocou a enquete sobre o tema mesmo do programa. Vale a pena lembrar? E as pessoas concordaram que sim, majoritariamente, 83% elas disseram que sim e 17% não. E tem alguns comentários aqui a quem a gente agradece. Cris Alves, ela fala o seguinte: quanto mais você souber sobre si mesmo, mais lúcido você será. A desperticidade precisa de conhecimento e desdramatização ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? Desperticidade, não sei se tem alguém que não saiba, é um estágio onde a gente não tem mais nenhum tipo de perturbação, não é? Então, a pessoa, ela é uma desperta, ela não tem mais nenhum tipo de incomodação, não é? Ela presta assistência, mas não se sente incomodada pela assistência que ela presta, né? O Normando Gonçalves, obrigada, Normando, por participar. Acredito que as vidas passadas não irão ajudar muito no conhecimento atual. É a opinião dele, né? A gente já falou sobre isso, depende muito, pode não ajudar, mas pode ajudar sim. Pelo menos essa é a nossa opinião, né? Fábio Luciano. Fábio já participou com a gente aqui, né? Obrigada, Fábio. O conhecimento das outras vidas virá em alguma das nossas múltiplas existências, tudo na hora certa. É isso aí. Alexandre Maia, será que conseguiríamos chegar em uma escala de evoluciólogo sem saber de fato o que fizemos nas encarnações anteriores? Acredito que não. E evoluciólogo é outro termo aí, né, que o Alexandre fala, que é uma pessoa mais ligada à evolução. É alguém que toma como responsabilidade já ajudar as outras pessoas a encaminhar os seus processos evolutivos aí em relação às vidas. Alexandre. Ele usa o termo reencarnação, que na Conscienciologia a gente utiliza mais o termo serialidade existencial. Isso aí. Que é uma série de existências que nós temos, né? O termo reencarnação está um tanto em desuso e leva a uma série de interpretações que às vezes errôneas, né? O termo serialidade, ele tem mais científico, né, para a gente usar. Eu acho que, não sei se na condição de evoluciólogo ainda a pessoa... Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei o que vocês acham, se na condição de evoluciólogo, até para que as pessoas entendam, existe uma escala dentro do processo evolutivo e o evoluciólogo, ele é um patamar, não é? Eu não sei se nesse patamar a pessoa já tem acesso, né, a tudo que ela já foi, tudo que ela representou. Mas não saberia dizer. Mas deve ter acesso a um nível muito maior de informação. Né? Mas obrigada, pessoal. Muito obrigada aí pelos que deixaram suas contribuições. Bom, e aqui no nosso Facebook temos o Ellison Pauletti, que na verdade não faz uma pergunta, ele faz ele discorre sobre o tema, ele diz o seguinte:
O Ellison Pauletti, ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, um abração lá para os nossos companheiros lá de Passo Fundo, né? O nosso ouvinte de Passo Fundo. Na trama das interprisões grupo-kármicas, ou seja, essas relações que, às vezes, em família, são relações meio entrópicas, né? Meio confusas dentro de uma família, aí ele coloca, especialmente na família, há muitos resgates a serem feitos. Normalmente, os mais lúcidos dão os primeiros passos para o início do processo de libertação dessa interprisão, né? Penso que só temos retrocognições se estivermos preparados. Mas mesmo sem as tê-las, o parapsiquismo vai sinalizando algumas realidades, se estivermos atentos, conectados. E é muito legal essa informação dele. O que vocês gostariam de complementar? Penso que só temos retrocognições se estivermos preparados. Olha, Ellison, né? Ellison, é isso? Ellison. Ellison, obrigada pela pergunta. Assim, eu não concordo muito, porque assim, se a pessoa quiser, ela vai ter. Ela pode buscar através do esforço, através de técnicas, com insistência. Ela pode até ter uma certa resistência, mas mesmo sem estar preparada, ela pode ter. Tá? Isso talvez se for assim, vamos pensar assim, naturalmente. Eu acho que ele está querendo dizer de retrocognições espontâneas, que é um outro processo. Existe aquela que nós procuramos e aquelas que surgem do nada e que realmente você não está nem pensando e ela vem, né? Então, mas eu acho que assim, a gente pode sim, mesmo sem querer, se for da nossa vontade, mesmo sem estar preparado, e é por isso que é importante a gente avaliar se é de fato ou não conveniente, mas dentro da observação dele, da questão grupo-kármica, eu acho que é um pouco isso, né, Andressa? Eu queria complementar, eu também concordo com você, Rosane. Eu acho que um conceito importante da gente aproveitar aqui e esclarecer é a questão, quando ele fala de ter sempre retrocognições quando se está preparado, eu acho assim, retrocognições sadias. Então, as retrocognições sadias são o quê? São aquelas retrocognições que vão te ajudar a compreender um contexto, vão te ajudar a ter uma compreensão maior, poder fazer uma assistência, poder se melhorar, entender por que você tem aquele traço, fazer uma autoassistência ou fazer uma heteroassistência também, assistência a outras consciências. Então, nesse caso, a gente chama de retrocognição sadia. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem tudo são flores. Então, existem retrocognições que a gente pode chamar de retrocognições negativas, que são, por exemplo, retrocognições, às vezes aquele fato aconteceu mesmo, mas foi provocado, foi induzido por uma consciência extrafísica que estava querendo ali atrapalhar, você lembrar de um fato que você não ia dar conta, desestruturar a pessoa. Exatamente. Né? Então, e aí ela não está preparada, não é? Teoricamente, foi natural, é isso que a gente estava falando. Não foi provocada, mas não foi provocada pela própria pessoa, mas o resultado não foi positivo. Então, a gente não pode ser ingênuo em termos de parapsiquismo. Tem que pensar em todas as variáveis. Eu acho que a grande dica é todas as experiências, anotar, registrar. Se não tiver resposta de imediato, aguarda um tempo que de repente você vai ter um esclarecimento melhor sobre o que foi aquilo, né? E assim por diante. Bom, pessoal. E só complementar uma outra coisa, se a pessoa por acaso teve uma retrocognição, não está sabendo lidar com aquilo, procure ajuda de alguém, né, para poder falar e não fique sofrendo com aquela questão, né? Sim. Bom, pessoal, a gente está indo para o final e alguns avisos, né? O vídeo do programa ficará disponível no Facebook Rádio RCI Iguaçu. E o áudio também será postado na íntegra no site www.semprerci.com.br. No próximo tema, dia 24 de setembro, será uma pergunta bem legal. Dinheiro traz felicidade? O que é que você acha? Né? Esse será o nosso tema. Teremos... Eu posso responder? Não. Depende. Bom, na próxima quinta-feira, dia 19 de setembro, às 19h30, aqui no Centro de Educação e Autopesquisa em Foz do Iguaçu, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, teremos uma palestra pública gratuita com o tema Curso Intermissivo. O que é curso intermissivo? Se você é intermissivista e conhece esse conceito, né, o que é programação existencial? Isso será ministrado pela professora Marlene Roque. O endereço do Centro de Educação e Autopesquisa do IPC em Foz do Iguaçu é Rua Rui Barbosa, 820, Sobreloja, edifício Foz Executive Center. E na sexta-feira temos também uma atividade muito bacana lá, também no mesmo horário, às 19h30, gratuita, chamada Energolab.
Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas. E passamos agora para as palavras, considerações finais de todos nós, né? Andressa, quer começar? Não, pode ser, eu acho que é interessante. Eu acho que essa questão vale a pena lembrar? Depende da consciência, depende se ela tem maturidade, o que ela vai fazer com aquela informação, né? E procurar sempre a questão da retrocognição sadia, eu acho que preferível através da nossa vontade, né? E acho que reforçar a questão energética, né? Isso é importante também para você lidar e acessar com os fatos do passado. Pegando o gancho, Wilton, da palestra aqui no CEA, no Centro Educacional de Foz do Iguaçu, uma das rememorações positivas que a gente pode ter, não é nem de uma outra vida, é daquele período intermissivo, ou intermissão, que a gente fala. Então, período que a gente estava se preparando para renascer. Né? E quando a pessoa ela tem uma preparação, vamos dizer, mais ostensiva, mais direcionada, dentro de uma programação de vida, que ela tem mais responsabilidade assistencial, é muito importante. Então, eu penso que, nesse sentido, eu acho que não tem muito erro, né? A gente falava assim, pode trazer repercussões negativas ou positivas. Eu penso que acessar o seu período intermissivo, quando você estava se preparando para essa vida, eu penso que vai ser sempre positivo, evolutivamente falando. Mas só para fechar, a gente fala assim, pode ter várias repercussões. A gente falou aí, pode desestruturar a pessoa emocionalmente, a pessoa pode, às vezes, ficar sem autoridade moral se ela se viu numa posição de algoz, e é bem provável que ela se veja, e numa relação inversa com a pessoa com quem ela foi algoz, aquilo pode desestruturar a relação dela do presente. Esse é um aspecto, uma repercussão que pode acontecer. Ela pode fazer conexões com energias ou consciências passadas, enfim. Mas também pode ter outros aspectos bastante positivos, né? Que é melhorar os relacionamentos interpessoais. A gente falou na questão de eliminar diferenças, preconceitos de raça, de gênero, e também eu penso que pode elevar muito a nossa responsabilidade sobre a condução da nossa vida e dos relacionamentos com as pessoas, tá? E para fechar, eu queria destacar, Hilton, que a gente não falou, mas em nenhum momento existe uma instituição que trabalha com a conscienciologia, que chama Consecutivos, que ela trabalha de uma forma muito séria, muito centrada, e ajuda muitas pessoas e traz para a gente muitas técnicas para quem tiver interesse e acha que buscar você fazer relações com vidas passadas vai te ajudar no presente. Chama Consecutivos. Eu convido as pessoas aí a buscar informação. Buscar na internet, né? www.consecutivos.org. Isso aí. Né? Está por lá. E aproveitando a sua fala, eu sempre faço uma pergunta que é a seguinte, nas minhas palestras. Onde é que você estava 2 anos antes de nascer? Então, isso é a vez mais importante que saber que você foi há 200, 500 anos atrás, aonde você estava 2 anos antes de nascer. Essa é boa. Pessoal, então, esse foi o nosso tema, a questão das vidas passadas é um tema bastante rico, e você pode ter mais informações, inclusive sobre a programação das atividades do IPC em todo o Brasil, acessando o nosso site, www.ipc.org. Uma boa tarde a todos, um dia rico de experiências, né? E fique atento aos detalhes, porque as retrocognições, ela vem como se fosse um quebra-cabeça. São pequenas pecinhas que vão montando esse nosso grande painel. Muito obrigado, até a próxima terça-feira. E aí, na semana que vem, vamos falar sobre dinheiro versus felicidade. Obrigada. Até lá. RCI 1300.